Eu posso dizer com uma relativa certeza que você já vivenciou essa determinada situação. Alguém ou alguma coisa te colocou uma pilha, te exigiu pressa, uma participação, uma urgência para fazer alguma coisa. Aí você caiu nessa pilha e acabou trocando coisas importantes por algo que parecia urgente. Você acabou deixando de fazer algo importante para fazer algo urgente, mas que talvez não fosse tão importante. Você acabou perdendo o controle ali, às vezes até fazendo algo que você não queria ou não poderia fazer. Eu já passei por isso. Meu nome é Lucas Matos, você é muito bem-vindo aqui no canal do Projeto Celeiro. Então, já vamos ouvir de cara o que o reverendo Hernandes Dias Lopes tem a dizer sobre essa situação aqui. Esse vídeo é muito interessante e edificante. Cuide das primeiras coisas primeiro. Não permita que o urgente tome o lugar do importante. Tudo que bate à nossa porta tem o selo de urgente. É um convite para uma festa, um aniversário, uma programação. E às vezes, oprimidos e apertados pela agenda do urgente, nós sacrificamos o que de fato é importante. Aí, ó. A sua vida é importante. A sua família é importante. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é importante. Então, cuide do seu coração e das suas prioridades para que você busque as primeiras coisas primeiro. Aí, pessoal, essa fala do Hernandes aí é muito elucidativa, né? É legal porque tem umas situações assim, que parece que uma pessoa chega para você, já aconteceu muito isso comigo, fala assim: ô Lucão, e aí, como é que você tá amanhã? O que você vai arrumar? Se você fala nada, aí a pessoa já te manda um convite desagradável, né? Às vezes. Então eu sempre respondo assim: ô cara, amanhã eu tenho umas coisas para fazer, me fala o que que é, que aí eu vejo se dá para remanejar ou não. Porque muitas vezes eu já ganhei nessa. Mas eu falo assim: não, tô tranquilo e tal, né? Até tinha coisa para fazer, mas talvez não fossem coisas que eu considerava tão relevantes, mas diante de algum convite que foi muito mais irrelevante do que aquilo que eu achava irrelevante, eu acabei tendo que sucumbir àquilo e passando por por aquele arrependimento naquele momento. Enfim, mas vamos conversar aqui, vamos para um breve estudo sobre aquilo que realmente importa. E a gente vai meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus, porque tem muita coisa boa que o pastor Hernandes falou e que dá para a gente meditar dentro da palavra de Deus com alguns textos bíblicos. Então vamos fazer esse breve estudo. Urgente, aquela frase impactante que ele falou logo no comecinho do vídeo. Urgente não deve substituir aquilo que é importante. A gente tem esse texto aqui, ó, em Lucas, no capítulo 10, verso 41 e 42, aquela famosa passagem sobre Marta e Maria, que Marta estava ali muito ocupada com as coisas da vida, enquanto Maria estava ali aos pés de Jesus. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, entretanto, uma só coisa é necessária. Então a gente tem a tendência de entrar numa pilha, às vezes causada pela nossa mente, às vezes causada por alguma pessoa, por alguma situação, e acaba ficando inquietos, acaba colocando muito foco em algo que talvez não seja tão necessário. A situação de Marta e Maria. Jesus não está condenando o serviço de Marta, não está condenando o fato dela ser uma mulher que queria deixar tudo organizado, receber da melhor forma possível o mestre. Porém, ela inverteu a prioridade. O mestre estava ali naquele momento e Jesus, pelo que a gente pôde e pelo que a gente pode ver no texto, não estava tão preocupado com a organização da casa, nem nada desse tipo. O que Jesus queria naquele momento era que elas vivenciassem a presença dele com a maior intensidade possível. Isso era o que
era mais importante naquele momento. Era o essencial para a vida das duas. Porém, Marta achou que fosse mais essencial, talvez, manter uma organização, mostrar que ela era uma boa anfitriã, enquanto Maria estava ali, aos pés de Jesus, junto dele, vivenciando o momento com mais intensidade ao lado do Mestre. Então a gente precisa, em primeiro lugar, organizar as nossas prioridades. O que é de fato importante? O que é de fato relevante? A gente consegue constatar nesse texto que estar aos pés de Jesus, que a presença de Jesus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. É a prioridade máxima. Se Cristo está conosco, nós temos que priorizar. Vamos prosseguir. O reino de Deus deve ocupar o primeiro lugar. Outra frase muito importante do trecho do Reverendo Hernandes. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Esse texto é muito conhecido. Então Jesus ele nos chama para organizar a nossa vida a partir do reino de Deus. A partir da busca pelo reino de Deus. O reino de Deus é prioridade máxima. Às vezes a gente, quando a gente vai fazer um grande esforço financeiro, por exemplo, vou trazer essa ilustração para vocês, a gente vai fazer um grande esforço financeiro, talvez comprar um imóvel, fazer um grande investimento que vai trazer uma certa segurança no futuro, a gente organiza o orçamento da nossa vida com base naquele grande investimento que a gente está fazendo. Ele se torna uma prioridade. Não, primeiro eu vou pagar aquilo e depois vai entrando coisas mais supérfluas, por ordem de superficialidade. Primeiro o essencial, um grande investimento. Depois eu coloco algo importante aqui, algo importante ali, vou encaixando, vou vendo aquilo que dá para talvez diminuir o valor, cortar um gasto. A gente vai se organizando a partir daquele grande compromisso que a gente tem. Isso vale para as contas da casa, isso vale para as coisas da vida. Então, o reino de Deus é primeiro lugar. É o essencial. A presença de Jesus, como a gente viu, é o essencial. Depois a gente, com base nisso, organiza as coisas da vida. A gente vai encaixando com base naquilo que é mais importante, em primeiro lugar, e depois a gente vai encaixando as coisas mais superficiais e a gente vai ver que existem coisas que são tão superficiais que nem precisa da gente fazer, nem precisa da gente encaixar na nossa rotina. Isso é foco. Isso é foco. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus, que ele vai acrescentar as outras coisas na sua vida, os outros pontos. Beleza? Então muita gente às vezes troca o reino de Deus por relacionamentos, por trabalho. É melhor você sempre buscar o reino de Deus primeiro. E ele vai acrescentar relacionamento, trabalho, família. Todas essas coisas serão acrescentadas quando você for educar os seus filhos, for formar uma família, ou você que já tem uma família. Forme tudo isso com base no reino de Deus. E pode ter certeza que tudo vai caminhar bem, com clareza, com harmonia, com organização. Outro ponto importante, às vezes a gente tenta entrar muito na pilha das pessoas e esquece de cuidar de nós mesmos. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, tem muita gente que sofre com isso. Tudo das pessoas é prioridade. Cai muito na pilha. Acha que tudo na vida dos outros é mais urgente do que na vida dela. Às vezes se envolve demais com certas coisas na rede social e esquece de cuidar de si, de olhar para si, de cuidar da saúde, de cuidar da mente, de cuidar do relacionamento com Deus, de cuidar da sua imagem, que é importante, de cuidar da intelectualidade, que é importante, do físico.
Porque físico é saúde. Então a gente se preocupa demais, às vezes, com as pessoas e esquece de cuidar de nós mesmos. Mas a gente não para pensar que se não tiver nós, como que a gente vai se relacionar com as outras pessoas? Se nós estivermos baqueados, com a saúde toda prejudicada, com a mente toda bagunçada, com as emoções fora de controle, fora do lugar, como que a gente vai conseguir cuidar bem das pessoas? Se a sua imagem não está legal, muita gente não vai nem fazer questão de estar com você. Então, tudo você precisa cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua imagem, cuidar de você também, meu irmão e minha irmã. Guardar o seu coração de coisas inúteis e fúteis. A gente está vivendo agora no Brasil esse período eleitoral. Eu sei que o voto é importante. Eu sei que a gente precisa se preocupar com os políticos que a gente vai colocar dentro das casas legislativas, no poder executivo, enfim. A gente precisa se preocupar com isso. Mas às vezes isso toma uma dimensão tão grande que a gente se esquece de cuidar do nosso coração, da nossa mente. Se esquece de ver que as coisas que acontecem ali dentro do Palácio do Planalto, dentro das assembleias, das câmaras municipais, quando tem as eleições municipais ou quando tem eleições de âmbito estadual, federal, a gente esquece de cuidar do nosso coração e acaba entrando numa pilha que os políticos colocam, que as pessoas colocam, e até adoece emocionalmente, perde família, perde paz, tem que responder ali o Twitter ou responder uma provocação no Instagram, ou alguém que falou alguma coisa que eu não gostei. Gente, enquanto vocês estão brigando, os políticos estão lá dando as mãos e fazendo acordões juntos, a maioria deles, quase todos. Um ou outro que se salva no meio de centenas ou milhares. Então, nós precisamos entender que isso é importante, sim, mas não é a prioridade máxima da nossa vida. A gente entendeu que no Brasil a situação aqui é complicada e que se a gente não cuidar de nós mesmos, da nossa casa, da nossa vida, nada vai fazer sentido. A verdade é que quando você olha no grosso, ali com, com, com um olhar mais frio, com um olhar mais racional, muito pouco se muda de um político para o outro. Muita pouca coisa acontece de um ano para o outro. A inflação continua crescendo, nossa moeda continua se desvalorizando, independente de quem entra, uns é, crescem mais um ponto, outros diminuem mais no outro, uns priorizam algo enquanto outros priorizam outras coisas, mas no final a diferença da nossa vida, se a gente não cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, não são os políticos que vão fazer isso por nós. E a gente que é brasileiro tem muito essa lógica do sebastianismo, de que alguém vai fazer algo incrível por nós, de que alguém, um herói, vai nos salvar. E não é assim. Primeiro, quem nos salvou foi Cristo. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso Deus. E, em segundo lugar, você tem que cuidar. Não cuidar de si, não cuidar da sua família, não cuidar do seu pequeno universo ali, muito pouco vai ser feito por você. Amém? Então cuide do seu coração. A família também é extremamente importante. Tanto que Paulo diz a Timóteo, o seu filho na fé, o pastor da cidade de Éfeso, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então a gente nunca deve negligenciar a nossa família por trabalho, por egoísmo, por causa da pilha das pessoas. A gente não deve trocar aquilo que é realmente importante, que são as pessoas a quem amamos e as pessoas que nos amam. Eu sei que tem muita gente que tem problemas familiares. Alguém vai falar, não, Lucas, meu pai é assim, assado, meu irmão é um problema. Eu sei, gente, temos muitos problemas familiares. Mas dentro do nosso núcleo, da nossa casa, a gente precisa cuidar. E a gente precisa olhar também até que ponto não é a gente mesmo que é o problema. Às vezes a gente fala que o outro é o problema, mas nós mesmos também podemos ser um problema para eles. E a gente precisa avaliar isso de maneira bem honesta e sensata. A gente precisa cuidar da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, você que é filho, você que é neto, você que
é pai, precisa cuidar dos seus filhos, você que é marido, precisa cuidar da sua esposa, você que é esposa, precisa cuidar do seu marido. A gente tem que cuidar uns dos outros. A gente tem que cuidar daquelas pessoas especiais que Deus colocou na nossa vida. Beleza? Então, é uma prioridade. É uma prioridade. O reino de Deus também brota a partir de famílias que são estruturadas e organizadas a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Então, não troque sua família pelo trabalho. Não troque a sua família pelo ativismo religioso. A gente vive numa sociedade onde tem grandes igrejas, e grandes igrejas têm muita demanda de trabalho, tem muita coisa para fazer. Eu pastorei uma igreja pequenininha, já tem coisa demais para resolver como pastor. E se eu for jogar as demandas todas da igreja nas costas dos irmãos, eles mal vão ter tempo para cuidar da família. Eles vão ter que trabalhar, fazer as coisas para ganhar o seu sustento, e aí, no tempinho que resta, vai ter que fazer serviço voluntário para a igreja. Até nisso, nós que somos pastores, eu sei que tem pastores que assistem esses vídeos, temos que tomar cuidado para não sufocar os voluntários da nossa igreja. E você que trabalha, que serve ao Senhor na igreja, você tem que tomar cuidado. Tem gente que é super animada para servir ao Senhor, mas você tem que tomar cuidado para não abandonar a sua família, a sua casa. O apóstolo Paulo falou lá em Coríntios. Aquelas pessoas que são solteiras, que têm disponibilidade de viver integralmente para Deus, de deixar o seu tempo todo dedicado para o reino de Deus, amém, isso é uma bênção. Né? Que a pessoa consegue se organizar ali. Mas se a pessoa tem família, se tem esposa, se tem filhos, tem que cuidar da família. É uma prioridade. Famílias fortes, bem estruturadas, formam sociedades fortes e bem estruturadas. Então, a gente precisa valorizar o cuidado com as nossas famílias. Não sacrifique o que Deus lhe confiou. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. E aqui Paulo apresenta para os Efésios que a gente tem que tomar cuidado com esse tempo que a gente vive mesmo. No caso, ele estava falando para uma sociedade que talvez se pareça um pouquinho com a nossa, mas tecnologicamente falando, estão muito diferentes, muito distantes daquilo que a gente vive. E eu enxergo que cada vez mais temos distrações. Eles já tinham distrações naquele tempo. Tanto que Paulo fala. Tem que aproveitar bem as oportunidades. Mas a gente tem muito mais distrações hoje. Então faz com que a gente perca muito mais oportunidades que às vezes aparecem, porque a gente está preso nas distrações. Às vezes fica preso ali na rede social, rolando reel. Às vezes chega alguma coisa importante para você fazer, aí você fala, vou fazer mais tarde, porque agora eu estou aqui relaxando, rolando reel. E aí você esquece, depois perde uma grande oportunidade. Você, às vezes, deixa de orar, de louvar, de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, para ficar respondendo provocações, naquele impulso. Você está jogando o tempo fora. Você está trocando o urgente. Na verdade é o seguinte, você está trocando o importante pelo urgente. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então a gente precisa ter a nossa comunhão com Deus, a gente precisa ter a nossa vida bem organizada e bem estruturada para não fazer com que o nosso tempo voe e a gente não renda, não produza para o reino de Deus. A gente precisa mesmo, de fato, tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção com a forma com que a gente perde o nosso tempo. Não estou dizendo que você não pode ter lazer, momentos de distração, momentos de alegria, momentos de relaxamento. Mas eu digo que muitas vezes aquilo que a gente mais perde tempo nem nos traz alegria, nem nos traz relaxamento, nem nos traz alívio. Parece até que deixa a gente mais estressado, mais ansioso.
Eu falo isso pelas redes sociais. A gente realmente consome muita coisa ruim nas redes sociais. Muitas pessoas, não todo mundo, eu sei que tem gente que consome coisas boas, edificantes, aprende, isso daí é uma benção. Agora, aprendendo a palavra de Deus, beleza? Mas tem coisas que a gente consome que são porcaria, que não vale nada, que só estressa a gente, né? Não são nem aqueles memes que vão te fazer rir, vão ser coisas que vão te deixar nervoso, que você vai levar para sua cama, para sua hora de sono, coisas que vão te deixar tristes ou nervoso, ou nervosa, enfim. Não quer nessa pilha não, toma cuidado com isso, beleza? O apóstolo Paulo fala para a gente tomar cuidado com isso, para a gente não viver como pessoas insensatas, mas como sábios que aproveitam bem o tempo, que aproveitam as oportunidades, que aproveitam aquilo que Deus coloca nas suas mãos para fazer. Beleza? Enfim. Uma vida orientada pelo reino de Deus, para a gente concluir, não é uma vida sem demandas. Não é uma vida sem coisas para fazer, sem organização, mas é uma vida que você coloca em primeiro lugar aquilo que é importante, principalmente o reino de Deus, tá? Às vezes a gente pensa que, não, como eu vou me dedicar a Deus, eu vou viver uma vida sem demandas, eu vou viver uma vida 100% dedicada ali ao serviço da igreja, uma vida missionária. E o Senhor te deu um chamado missionário para o campo, para você se dedicar ali ao serviço, né? E quem estuda missões sabe que muitas vezes essa realidade romântica que pintam aí não existe. Muitos missionários que vão para países, eles vão começar a trabalhar, viver uma vida, aos pouquinhos, ainda mais países que o evangelho é perseguido, o cara não pode chegar lá no meio da praça pregando o evangelho, porque senão ele pode morrer. Ele vai começar a trabalhar, vai entrar em alguma área, vai influenciar pessoas ali, e aí naquela oportunidade ele vai e fala de Jesus para um, fala de Jesus para outro, assim que a igreja cresce em muitos lugares, sabia? Tem muitos testemunhos de missionários que vão, a princípio, trabalhar, construir uma reputação, para aí, depois de anos, conseguir introjetar a palavra de Deus ali na vida das pessoas. Às vezes tem culturas que elas não são nem abertas. Elas talvez também não sejam nem compreensíveis dentro da nossa realidade ocidental. Tem culturas que são totalmente diferentes, a gente precisa de adaptação para a cultura, etc, etc, etc. É uma vida que tem demanda, sim, mas é uma vida que foi balizada pelo reino de Deus. Não, eu vou trabalhar, eu vou desenvolver, porque eu tenho foco, pregar o evangelho. Dentro disso eu vou viver os princípios do reino de Deus, as pessoas vão ver que tem algo diferente ali. E aí, na oportunidade, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar de Deus. Se Deus te deu um chamado missionário, amém, mas pensa nessas estratégias, isso faz parte. Se Deus te deu um chamado para ser pastor, para viver integralmente do evangelho, saiba que não é tão fácil. Tem demandas, tem trabalho. Não é uma vida romântica. A gente que é pastor precisa saber equilibrar o tempo todo, o tempo que a gente vai se dedicar à igreja como instituição, parte administrativa, parte organizacional, limpeza, uma série de coisas, o prédio, para que ele fique bem organizado. A gente precisa saber equilibrar o cuidado pastoral, o discipulado, aconselhamentos, oração com os irmãos, zelar pela parte espiritual da igreja. A gente precisa também equilibrar a nossa vida, cuidar da nossa vida, do nosso intelecto, aprender mais, para falar cada vez menos bobeira. A gente precisa também, principalmente, eu vejo que é uma falha que muitos pastores cometeram ao longo da história, cuidar das nossas famílias. Quantos filhos de pastores cresceram sem estrutura familiar, porque o pai não conseguia equilibrar o tempo de pastoreio com o tempo dedicado à família, com o pastoreio da família, com cuidados da família. Então, tudo isso precisa ser levado em conta e precisa ser muito bem equilibrado. Então, cuide primeiro das primeiras coisas. Cuide daquilo que importa. Estabeleça suas prioridades na sua vida. A começar pelo reino de Deus. Família, você vai se organizando para que tudo se encaixe da melhor maneira possível. E viver do reino de Deus
Não necessariamente significa viver num ativismo religioso. Significa você viver uma vida de intenso relacionamento com Deus, de oração, de leitura, de busca, de comunhão, de partir o pão. Atos 2:42. Isso é viver uma vida no reino de Deus. É uma vida de doutrina dos apóstolos, doutrina apostólica, ou seja, ensino da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de partir o pão e comunhão com os irmãos também. Tudo isso faz parte, a partir da sua família. Então, balize a sua vida nesses princípios, que pode ter certeza que você vai viver uma vida muito melhor e muito mais agradável ao Senhor. Amém? Meu desejo é que Ele te abençoe muito e a gente se vê em breve.